Graça e paz, queridos. Prazer estar aqui novamente para darmos continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. Vamos iniciar hoje o capítulo 6, os 4 primeiros versículos. Amém? Então, pega a sua Bíblia aí e abra, e nós vamos fazer a leitura, então, de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos à leitura. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isto é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Esse texto está dentro de um contexto onde Paulo está trazendo à igreja de Éfeso instruções sobre a prática cristã, né? A vida cristã. Como o cristão que foi salvo por Cristo, como diz a palavra de Deus, que foi resgatado do império das trevas e trazido para o reino, e esse reino é definido como um reino de amor, né, do Filho de Deus. Como devemos viver neste novo reino, estando no mundo, mas vivendo como não pertencendo mais aos valores e à ideologia desse mundo. Esta é a proposta do cristianismo, né? De nós usarmos o mundo, mas não vivermos no mundo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui nós temos uma questão muito profunda. Quer dizer, o mundo aqui é o mundo caído, é o mundo pecaminoso, é o mundo condenado, é o mundo sem Deus, é o mundo onde Satanás reina, onde nós somos escravos dos principados e das potestades. E quando a Bíblia fala não amarmos esse mundo, é não vivermos a partir dos valores desse mundo. Como filhos de Deus agora, o nosso tempo não é mais um tempo que se esgota. O mundo passa, bem como as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a nossa ótica, a nossa maneira de viver, agora ele transcende o tempo e entra na eternidade. E aí, se a gente parar para pensar, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós colocamos o pé na eternidade. Você já parou para pensar que você é eterno? Você vai falar: pastor, para, que conversa mais doida é essa? Né? Você é eterno. Porque a Bíblia fala que a vida que ele nos deu é uma vida eterna. A gente não para pensar, não é verdade? A gente fica preocupado: eu sou eterno. Mas não porque eu era finito. Eu estava condenado à morte, à finitude. Mas em Cristo eu ganhei a vida. E a Bíblia chama que essa vida é uma vida eterna. Então, olha que interessante, queridos. Eu e você, que temos Jesus, nós fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado. O reino de Deus já foi estabelecido. Jesus falou que o reino está entre nós. Então nós devemos viver como filhos do reino. Por isso que o nosso coração não pode estar mais na transitoriedade dessa vida. Faz sentido isso para você? Você começa a entender que
Porque se você coloca teu coração na transitoriedade dessa vida, você sofre, você se angustia. Porque as coisas dessa vida passam, não é verdade? Sua juventude passa, pelo menos nós que já viramos 50 aí já passou a juventude, né? Tudo passa. Quantas coisas que você já teve que você não tem mais? A gente estava falando agora há pouco de violão aí, ó. O Ricardo passou a mão no cabelo, né? Não tem mais, né? A gente perde algumas coisas. O meu bigodinho preto, esses dias eu estava olhando uma fotografia, estava falando, nossa, seu bigode era pretinho. Eu falei, era, mas agora não é mais, né? Agora está branquinho. Então a gente perde, né? Você tem um bem, quantas coisas que você já teve que você não tem mais? Brinquedos, né? Coisas que você possuiu ao longo da vida passaram. As coisas, elas entram em processo de desgaste, de deteriorização, vão se deteriorando. A gente chama isso de máxima entropia, né? Tudo está em desgaste. Mas, em contrapartida, nós somos eternos. Até esse corpito nosso aqui está passando. Tem gente que vive para esse corpo estar perdido. Seu corpo vai envelhecer, vai morrer, se Jesus não voltar antes, mas o nosso espírito é eterno. Então, eu entrei numa linha aqui que não tem nada a ver com o texto, falou, pastor, o senhor não vai falar do texto que o senhor leu aí, né? Mas é só para dar um pano de fundo, que nós temos que viver agora como filhos da luz, como Paulo vai dizer, né? Por isso que fala, no começo do capítulo 5, por isso que eu gosto de estudar a Bíblia expositivamente, porque ela vai numa crescente, né? No começo do capítulo 5, depois de Paulo explicar toda a teologia de salvação, ele vai dizer, portanto, uma vez que vocês foram resgatados, remidos, pertencem a Deus, né? Portanto, como filhos amados, e a gente até estudou um pouquinho esse adjetivo, né? Nós não somos só filhos, nós somos filhos amados. Então, se você falar, ninguém me ama, mentira, Deus te ama. Você pode não encontrar alguém que te ame aqui nessa vida, mas você é amado, você é muito especial. Você é querida e querido de Deus. Você é especial para Deus. Você é importante para Deus, né? E ele fala que nós devemos, então, uma vez que, em resposta ao amor de Deus, vamos imitá-lo. E aqui nós já estudamos, né? E aí, lá no versículo 15 do capítulo 5, também tem uma outra palavra importante. Vem de novo um portanto. Ó, como filho, portanto, se vocês são os filhos da luz, e depois você pode revisitar o texto e lê-lo, do capítulo 5, de 1 a 14, e depois ele fala assim, portanto, novamente, sejam cuidadosos em seu modo de vida. O cristão, ele tem que vigiar, né? Vigiar como está vivendo. A palavra viver aqui é uma palavra grega, chama-se peripatel. Peripatel é a maneira como você vive, é o estilo de vida que você tem. Sejam cuidadosos como você tem vivido. E aí ele dá, que a gente estudou, né? Ele dá esses dois... Tem dois jeitos de você viver. Viver como insensato e viver como sábio. E nós estudamos tudo isso aí, né? Então, o pano de fundo aqui e aí vai entrar na semana passada que nós estudamos. Você vai ser uma esposa insensata ou uma esposa sábia? Você vai ser um marido insensato ou vai ser um marido sábio? Não é? Então, nós temos aqui o nosso convite. Como é que eu vivo de forma sábia? Então, Paulo aqui dá todas as orientações. As esposas sejam parceiras, companheiras, amigas, ajudadoras, idôneas. Os maridos devem amar sua esposa a ponto de se sacrificar por elas. É um amor sacrificial, porque é o mesmo amor que Cristo teve pela igreja, o marido tem que ter pela esposa. É uma responsabilidade que Deus dá a nós, homens. Quer gostemos disso ou não, você é o sacerdote do seu lar.
Você é o responsável, né? E você tem que liderar com amor e com sacrifício, entendeu? Você não está liderando para ser servido, você está liderando para servir. Então, nós temos que servir a nossa esposa e, aqui no caso, os nossos filhos também. Porque o princípio lá, agora, os pais cuidando dos filhos e os filhos honrando os pais. De novo, é uma sujeição mútua, né? Percebe como é sistêmico? Não tem como a mulher ser submissa se o marido não amá-la. E não tem como o marido amá-la se a esposa não for submissa, parceira. E assim há uma reciprocidade. Também em relação aos filhos aqui, tá? Os filhos, para obedecerem os pais têm que também não provocar a ira desses filhos. E há uma troca aqui, uma sinergia. No reino de Deus, nós honramos uns aos outros. Marido honra a esposa honra o marido, filhos honram os pais, pais honrem seus filhos. E essa é a ideia. E a ideia de honrar, tá? O que é honrar pai e mãe? Há um equívoco, e eu sempre briguei com isso, né? Dentro de um modelo ditatorial, honrar pai e mãe é obedecer pai e mãe cegamente. Eu não encontro parâmetro bíblico nesse sentido. Honrar pai e mãe é reconhecer a autoridade desse pai e dessa mãe. Honrar pai e mãe é dignificar esse pai e essa mãe, sabe? É estar ali ouvindo os conselhos e as orientações desse pai e dessa mãe. É considerar aquilo que o pai e a mãe diz. Porque quando a gente é menor, quando a gente é criança, a gente não tem desenvolvido ainda a nossa capacidade cognitiva de análise, de raciocínio. E enquanto criança, sim, a criança não tem volição própria porque ela não tem capacidade. Então, ela tem que obedecer à instrução do pai e da mãe. Até agora, atingiu uma idade de 16, 17, 18 anos, essa cognição já está desenvolvida. E esse menino já vai formando, essa menina já vai formando o seu próprio conceito do que é certo e errado a partir do que recebeu. Eu já compartilhei isso algumas vezes com vocês e eu não canso de falar porque foi uma experiência muito forte na minha vida. Eu acho que meu pai foi um homem muito sábio na minha educação num momento crucial da minha vida. Eu estava com 16 para 17 anos, né? E eu não fui um bom filho no sentido de ser obediente. Muito, muito pelo contrário, eu fui muito arteiro, eu fui muito desobediente aos meus pais. Eu não me orgulho disso. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, se eu soubesse o que eu sei, eu teria honrado mais meu pai e minha mãe, né, e não sido tão pá virada como eu fui. Eu acho que eu dei muita dor de cabeça para o meu pai e para minha mãe. E numa dessas ocasiões, meu pai pegou droga comigo e ele me chamou a atenção e falou: olha, eu te criei até aqui, eu te ensinei tudo que eu entendia ser correto. Você nunca me viu com cigarro na boca, você nunca me viu. Ele falou um monte para mim. E aí ele disse uma frase fatídica que calou fundo na minha alma. Ele não me xingou, não gritou, ele simplesmente disse para mim o seguinte: você já é praticamente um homem. E eu te ensinei tudo aquilo que eu achava que poderia fazer de você um grande homem. Eu não tenho mais nada para te ensinar. O que você vai fazer com isso agora é responsabilidade sua. Você quer usar droga? Você vai usar da porta para fora. Aqui dentro da minha casa, não. Eu lembro que naquele momento eu me consternei, eu fiquei muito abatido, eu peguei aquela droga, eu fui com ele e a gente me jogamos fora, jogamos no banheiro e mandamos embora aquela droga. Mas, infelizmente, eu não acatei aquele conselho do meu pai naquele momento. Eu estava ainda cego, eu estava longe do Senhor. Mas aquela palavra ficou no meu coração. E 3 anos depois, com 19 anos, eu
eu entreguei minha vida para Jesus e abandonei as drogas. E meu pai teve a oportunidade de me ver cristão, de me ver servindo a Deus. Ele sabia do meu desejo de servir ao Senhor. E um dia, e que eu queria ser pastor. Meu pai morreu um ano depois. Né? Eu estava com 21 para 22 anos. Mas ele sabia do meu desejo de ir para o ministério. E ele falou para mim, olha, eu sonhei... Meu pai é um homem presbiteriano, foi criado na igreja. Eu sonhei isso para você. Eu sonhei, sempre sonhei com teu irmão. Meu irmão mais velho era o exemplo dele, que começou na igreja, mas se afastou. Ele falou, mas graças a Deus você está me dando orgulho. E eu tive tempo de reparar um pouquinho aquelas decepções que eu dei para ele. Não é verdade? Por que eu estou contando isso? Porque a gente, como pai, a gente não tem poder absoluto sobre os nossos filhos. Chega uma hora que eles escolhem o caminho que eles vão seguir. E Deus nos dá essa liberdade de escolha. Mas então, a gente tem que não provocar a ira, né? Mas educá-los, repreendê-los com amor. Por isso fala que, pais, não provoqueis a ira, né? Não irritem os vossos filhos. Né? Eu sei que deve ser duro para um pai ver um filho longe dos princípios e valores que ele inculcou nessa criança. Mas cabe a nós apenas orar e amar o nosso filho, apesar. Meu pai nunca me pôs para fora de casa, né? Meu pai acho que ficou muito triste de... Eu não falei, não adiantou nada falar que esse moleque estranqueiro, esse moleque aí. Mas eu via meu pai orando, 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 orando. Ele nunca mais me repreendeu. Agora, eu fico pensando que ele sabia. Eu, espertão, achando que eu estava dando um nó no meu pai, né? E eu não estava. Meu pai sabia, ele estava orando, orou. E eu tenho certeza que as orações dele por mim me trouxeram de volta para o Evangelho, né? Então, a Bíblia fala, eduquem seus filhos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. A palavra de Deus nos diz, se alguém precisa de sabedoria, peça para Deus. Eu sei que talvez ser pai nos nossos dias não deve ser tarefa fácil, né? Deve ser um grande desafio. O mundo está muito mudado, está muito esquisito. A gente tem aquela sensação que nós nascemos numa época e estamos vivendo em outra. Mas não desista, você que é pai, você que é mãe, né? De interceder, de orar. Não desista do seu filho. Ame seu filho do jeito que ele está, né? Em pecado ou não, usando droga ou não, fazendo coisas erradas ou não. Ame teu filho. Diga para ele que você o ama. Sabe aquele princípio do amor exigente? Amo você. Posso não aprovar o que você faz, mas você é meu filho e eu te amo. E essa é a melhor maneira de você quebrar o distanciamento, né, entre você e seu filho. E o filho ele passa a honrar o pai quando ele percebe que esse pai o ama. Porque por mais que ele possa não concordar, achar que a gente é careta, que a gente vive numa outra época, que a gente está preso em paradigmas que eles não acreditam, eles vão sentir o amor da gente por eles. Porque é assim que Deus trabalha conosco, né? Deus nos exorta em amor, né? Ele nos chama em amor. E é esse amor que nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. Então, que nessa relação pais-filhos, se você é filho, se você é pai, tá? Se coloque no lugar de filho e honre teu pai. Se coloque no lugar de pai e administre amor por teu filho e trate com ele, como diz aqui, eduque seu filho dentro da disciplina do Senhor, né? Seja firme, mas seja amoroso. Amém? Que essa pequena reflexão possa trazer conforto, paz ao seu coração, possa unir você com a sua família, seja você esposa, seja você marido, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, seja você filha. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus.